Por mais que sejamos bem-sucedidos ou tenhamos uma vida relativamente boa, é impossível ignorar o fato de que um dia todos nós vamos morrer. E com isso, tudo o que construímos e conquistamos ao longo das nossas vidas ficará para trás. A simples ideia de que um dia deixaremos de existir pode ser um pouco aterrorizante. E uma reflexão comum que surge nesses momentos é: como é que poderíamos deixar uma marca no mundo? O que poderia provar nossa existência neste vasto universo? Em outras palavras, como gostaríamos de ser lembrados? E é justamente sobre esse tema que falo uma obra que, apesar de tratar do assunto de uma forma conturbada, acaba se tornando bela e profundamente tocante. Eu estou falando da One Shot de Tatsuki Fujimoto, intitulada 2R. Fujimoto, que é o mesmo criador de Chainsaw Man, é bastante conhecido por explorar temáticas profundas e complexas em suas obras, e essa com certeza não seria diferente. No mangá de 2R, acompanhamos a história de Yuta, um adolescente que recebe um telefone de presente da sua mãe, que aparentemente sofria de uma doença terminal. Em um de seus últimos pedidos, ela pede para que o filho filme seus últimos momentos de vida, para que ele sempre lembrasse dela. Embora pareça uma tarefa simples, logo percebemos que ela é mais complexa e mais pesada do que parece. Afinal, estamos falando de uma criança gravando os últimos momentos da sua própria mãe. No entanto, Yuta aceita a tarefa de boa vontade. Ele começa a registrar tudo desde os pequenos momentos familiares, como uma viagem, almoço ou jantares, ou até mesmo um gato passando na rua, até em momentos mais pesados como ver o pai chorando às escondidas ou a sua mãe lutando contra a doença no hospital. Mas quando chegamos ao que deveria ser o clímax emocional da história, o momento mais doloroso, o último suspiro de sua mãe, o mangá nos surpreende com uma virada completamente inesperada. Em um painel que foge totalmente das expectativas do público, vemos Yuta saindo do hospital e logo em seguida o hospital explode sem nenhuma explicação. A cena então corta para um cinema, onde vemos o que Yuta fez na verdade foi um filme dos últimos momentos da sua mãe, que ela apresentou para os seus colegas. Porém, o filme não é bem recebido. Alguns acham uma completa bobagem, enquanto outros veem o filme como uma blasfêmia ou uma falta de respeito pela morte da sua mãe. A razão disso foi o final inesperado que é totalmente fora de contexto. Desiludido, Yuta decide cometer suicídio, alegando que a culpa era de seus colegas por não valorizar o esforço e a dedicação que ele colocou para manejar sua querida mãe. Uma coisa muito importante a se notar é que no mangá de A2R sempre nos dá a sensação que estamos assistindo tudo por meio de uma gravação. E essa escolha do autor não é por acaso. Ao fazer isso, Fujimoto nos coloca na pele do protagonista, vivendo a sua dor e o processo de luto de uma forma mais intensa e pessoal, quase como se estivéssemos dentro do filme que Yuta criou. Voltando para a história principal, quando Yuta decide tirar a própria vida, ele é impedido por uma garota que aparentemente foi a única pessoa que gostou do seu filme. Na sequência, ela o leva para uma sala, onde eles passam horas e mais horas assistindo uma dúzia de filmes. Intrigado com aquela situação, Yuta pergunta à garota seu nome e o seu motivo pela qual havia gostado tanto do seu filme. A resposta é ao mesmo tempo inesperada e profundamente emotiva. A garota, assim como a mãe de Yuta, também sofre de uma doença terminal. Ela diz que se chama Eri e a razão pela qual ela gostou tanto do seu filme é simples: ela se identificou profundamente com ele. Assim como a mãe de Yuta, ele também deseja ser lembrada, e com isso ela faz um pedido a Yuta que ele faça mais um filme, mas desta vez focado nele. E após uma reflexão, Yuta aceita, encontrando assim uma nova razão para viver. Nos painéis seguintes, vemos Eri e Yuta passando muito mais tempo juntos. É importante destacar que no filme que eles fazem, a Eri interpreta o papel de uma vampira que já viveu centenas de anos, mas agora está se aproximando do seu fim. No drama, a vampira e o protagonista acabam se apaixonando, e ao longo da narrativa vemos um pequeno romance se desenvolvendo entre os dois. Em um momento crucial, temos uma breve reportagem com seu pai, que revela algo muito importante para o desfecho da obra. Ele comenta que o seu filho sempre teve a tendência de colocar um pouco de fantasia em tudo. Logo após, vemos um dos maiores plot twists da obra. A mãe de Yuta, que inicialmente parecia uma figura quase santa, não era bem assim na verdade. Ela foi uma pessoa que muitas das vezes maltratou Yuta. Esse lado sombrio de sua mãe foi completamente ocultado por ele no filme, onde ela escolheu recortar e editar os momentos mostrando apenas o melhor lado de sua mãe. O pai de Yuta, ao perceber isso, faz uma reflexão poderosa e diz que é incrível o poder que temos sobre como escolhemos lembrar de alguém. Esse poder de edição de memória, de decidir o que queremos ressaltar e o que queremos apagar, é algo que Yuta já havia feito com sua mãe,
criando uma imagem distorcida dela. Porém, ao contrário do erro cometido no seu primeiro filme, Yuta agora consegue filmar os últimos momentos da Eri de maneira mais fiel, sem esconder nada, sem manipular a imagem, e dessa vez o filme é apresentado aos seus colegas, e surpreendentemente não há vaias nem críticas negativas. O filme é aceito e compreendido de uma forma muito mais genuína. A cena então corta para outro momento importante e Yuta está conversando com uma de suas colegas, que faz uma observação crucial. Ela diz que a Eri no filme de Yuta estava muito idealizada, ou seja, estava perfeita demais, como se fosse uma versão sem falhas. Porém, a garota revela que a Eri na vida real tinha um temperamento difícil e que esse lado da sua personalidade não apareceu no filme, e isso é impossível de notar ou identificar apenas por meio da gravação. Este diálogo é essencial, pois o narrador mais uma vez faz questão de mostrar como a imagem que temos de uma determinada pessoa pode ser facilmente manipulada, simplesmente com a escolha dos detalhes que decidimos mostrar. Ao fazer isso, o narrador liga esse momento ao que o pai do Yuta havia dito antes. A memória e a imagem que criamos de alguém está nas nossas mãos, e tudo o que vemos pode ser distorcido com pequenos detalhes. Após um time skip, vemos Yuta seguindo com a sua vida, mas agora completamente desgastado pelas adversidades que a vida lhe impôs. Segundo ele, está exausto de perder pessoas importantes. Ele não perdeu apenas a sua mãe e a Eri, mas também a sua esposa e filha. O peso dessas perdas o leva a tomar uma decisão desesperadora. Ele decide novamente cometer suicídio. Porém, antes de fazer isso, ele volta para o local onde costumava passar o seu tempo com Eri, como uma forma de se despedir. E para sua surpresa, ele a encontra ali, completamente jovem, e ela diz de forma enigmática que é uma vampira de verdade. Essa afirmação é estranha e conturbada, causando uma sensação de confusão no público. Eles têm um breve diálogo, mas como é de se esperar, palavras não conseguem expressar completamente o que está acontecendo, tornando tudo ainda mais misterioso. O momento mais importante ocorre quando Eri diz que não importa quanto tempo passe, ela sempre se lembra dele, pois existe aquele filme que representa a memória ou vínculo entre eles, tornando-se um símbolo eterno. Então Yuta se despede de Eri e ela finaliza a conversa dizendo que falta um toque de fantasia. Logo depois temos mais uma virada inesperada. O local onde Yuta costumava passar o seu tempo com a Eri explode, em uma clara referência ao seu primeiro filme. Este momento traz um choque visual e emocional, deixando o público ainda mais confuso sobre o que realmente aconteceu e o que realmente é real. Esse final deixa a história aberta à interpretação de cada leitor. A obra deixa o questionamento no ar. Será que a Eri era realmente uma vampira? Ou ela era apenas uma fantasia criada por Yuta para lidar com o luto da mãe? O título Adeus Eri ganha outro significado quando pensamos nisso, pois ele pode se referir não apenas ao adeus à pessoa real que Yuta perdeu, mas também à despedida da fantasia que ele criou ao longo de sua jornada emocional, aceitando finalmente a perda real da mãe. Oi, eu sou o Felipe, sejam bem-vindos ao canal Geek na Tela. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos que saírem por aqui. Beleza? Falou, fui!